Então, boa tarde, pessoal, né? Hoje nós estamos trabalhando aí com uma aula diferente, não é a aula de geografia. Nós vamos estar trabalhando a respeito da importância da prevenção do suicídio, né? Então, nós estamos no mês de setembro, e setembro ele tem a campanha aí de prevenção. E por que da cor amarela? Vocês sabem o porquê que é utilizado a cor amarela, né? Porque do laço, que é o símbolo aí da campanha, né, da prevenção do suicídio, vocês sabem o porquê? Então, eu vou estar passando um vídeo para vocês, contando um pouquinho a respeito da história do laço amarelo, né, e da prevenção do suicídio. Como é que começou essa história? O que é um legado? Legado é deixar algo de valor para outras pessoas, e vem do latim legatus. O programa Yellow Ribbon foi fundado em 1994 pelos pais e amigos de um adolescente brilhante, engraçado e amoroso. Mike M, que tirou a vida quando não sabia as palavras a dizer ou como deixar alguém saber que estava com problemas e precisava de ajuda. Não se culpe, mamãe e papai. Eu amo vocês. Estava assinado Amor, Mike, 23h45. Em uma ação que surpreendeu totalmente todos os que conheciam, Mike morreu por suicídio no momento de seu mais profundo desespero. Às 23h52, seus pais entraram na garagem atrás daquele Mustang amarelo brilhante, 7 minutos tarde demais. O legado começou quando Mike resgatou um Ford Mustang em 1968, de um campo que estava abandonado. Ele comprou e reconstruiu, como ele tinha outros, e pintou de amarelo brilhante. Mike, com seus Mustangs, ficou cada vez mais conhecido por sua capacidade mecânica e por ajudar outros adolescentes e amigos. Ele ficou conhecido como Mustang Mike. Começaram a surgir fluxos de histórias da ajuda que Mike havia dado às pessoas. O carro de uma jovem mãe quebrou tarde da noite, deixando ela e seus 2 filhos pequenos no acostamento. Mike parou e lhe mostrou sua carteira de motorista para garantir que não os machucaria. Ligou o carro e os acompanhou até em casa para garantir que chegassem com segurança. Discutiram a tragédia de perder Mike. Quando os adolescentes se reuniram para confortar a família e um ao outro, a mãe de Mike conversou com os adolescentes sobre a criação de lembranças com as quais outros poderiam ter para se lembrar dele, e decidiram que o amarelo seria usado em homenagem ao querido Mustang amarelo. Em resposta aos adolescentes perguntando: o que podemos fazer? Ela lhes disse: não faça isso, não tente suicídio. Se você está nesse ponto de dor, desespero, peça ajuda. Os adolescentes fizeram anotações. Cartões foram feitos com a mensagem para pedir ajuda, dizendo que não há problema em falar, pedir ajuda. Na noite anterior às cerimônias de Mike, seus amigos compartilharam sua dor e lágrimas enquanto prendiam 500 fitas nos cartões. Eles foram colocados em uma cesta no funeral. No final do funeral, todos os cartões com fita haviam desaparecido. E poderia ter terminado então, mas não terminou, graças aos adolescentes com a coragem de fazer a diferença e a uma família que se preocupava em ajudar os outros. Uma ligação foi recebida de uma professora em Wyoming, pedindo ajuda para que uma dessas mensagens chegasse a uma estudante que estava precisando de ajuda. Por todos os Estados Unidos, pedidos de ajuda foram surgindo. Os adolescentes comovidos com o caso começaram a enviar cartas com laços amarelos e mensagens de conforto por todos os lados, um efeito cascata que ajudou muitas pessoas. A fita se tornou um símbolo da campanha quando os adolescentes começaram a amarrá-las nos cabelos e prendê-las às roupas e chapéus no dia em que Mike morreu. A cor amarela em memória de Mike e seu querido Mustang amarelo de 68, e como ele ajudou tantas pessoas. O coração no meio da fita é o símbolo dos sobreviventes. Nossos corações continuam, mas sempre partidos, mas nutridos e cercados pela família Yellow Ribbon, para ajudar os outros, salvar vidas e trabalhar em memória de nossos entes queridos. Nossas vozes falam por quem não pode. Não existe classe social, orientação sexual, cor, religião, idade e etc.
O suicida pode se enquadrar em qualquer uma dessas situações. Momentos de felicidade, sorrisos, brincadeiras também podem esconder um coração angustiado e em pânico, flagelado por pensamentos obscuros. Não há uma forma, receita, um modus operandi ao qual se afirme que esta pessoa está em sofrimento. Muitas vezes, alguns sinais são mais latentes que outros, e cabe a nós também prestarmos mais atenção aos nossos familiares e amigos mais próximos. Nunca trate como chantagem emocional, ameaças, ou ache que a pessoa está fazendo aquilo para chamar a atenção. Procure se aprofundar mais na real situação e sobre o que está acontecendo antes de tirar conclusões precipitadas. Pessoas que se isolam se afastam de atividades em meios de convívio social, deixando de fazer tudo o que era habitual e gostava de fazer. Perda do emprego, rompimento de relacionamento, doenças crônicas, perda de ente querido, agressões físicas e psicológicas, entre outros motivos. Tudo isso pode ser um ponto de partida. Respeite o sofrimento do próximo. Você pode ter um discernimento maior para lidar com seus problemas, mas o suicida não. Então não haja como se ele fosse fraco, apático, inútil, como se o problema dele não importasse. Se não puder ajudar, não piore as coisas. Não os façam se sentirem culpados, sem mais autoestima ou esperança, porque sentimentos como esse, com certeza, já habitam em seus corações. Ofereça apoio, abra a cabeça para ouvi-los, faça-os sentir que não estão sozinhos, encoraje eles a procurar ajuda especializada e se recuperar. Seja a mão amiga que levanta, e não a mão reativa que empurra ainda mais profundo do poço. Depressão, síndrome do pânico, síndrome de Burnout, entre outras que podem desencadear medo, angústia, solidão e que ser cuidadas dia a dia. Para quem já possui ou já teve, deve se policiar, procurar ajuda sempre que sentir vulnerável ou perceber que ela está rondando para se apoderar da nossa fragilidade. Tentar tirar do peito tudo que está sufocando, seja com alguém de confiança ou um profissional. A vontade de se curar, de viver, mudar o quadro tem que partir de nós, mas uma boa base da ajuda familiar, amigos e profissionais também fazem parte desse processo de cura e entendimento. Tenha sempre em mente que o suicídio não é a melhor solução, pode ser até a mais fácil, mas ainda assim não deve ser a solução. Então, pessoal, né, o suicídio, ele não deve ser aí a solução. Pode até parecer mais fácil, né? Como vocês ouviram ali no vídeo, no relato, o suicídio, ele não está ligado à classe social, não está ligado aí ao sexo, né, à sexualidade, e muito menos aí de um modo geral. Não existe uma causa, né? Qualquer pessoa está sujeito aí ao suicídio. Então, a respeito disso, eu vou estar falando para vocês a respeito de algumas experiências que eu tive, algumas coisas que dá para perceber que a pessoa está passando ali por um problema, tá? Tem algumas frases aí que eu separei para vocês, né? Então, quando alguém pensa em se matar, é para matar a dor e não a vida, tá? Então, eu falo isso por experiência própria. Eu sou uma pessoa que pensou em suicídio? Não. Mas se eu não tivesse ajuda, se eu não tivesse entendimento, talvez hoje eu não estaria aqui falando com vocês, tá? Então, é a respeito dessa experiência que eu vou estar falando um pouco. Não desista. Geralmente, é a última chave do chaveiro que abre a porta. No meu caso, foi a última chave do chaveiro que abriu a minha porta. Por quê? Porque eu cheguei num momento, assim, de muita tristeza. Não é nem tristeza, é de sofrimento, né? O grande problema é o sofrimento. E o sofrimento, se ele não tratado, ele pode levar a pessoa a ter sentimento, né? O pensamento do suicídio. Eu não cheguei a ter o pensamento, mas quase lá, tá bom? Se a dor não é sua, não chame de drama, não julgue, acolha, né? Quantas vezes a gente vê pessoas aqui na escola ou na vida de um modo geral passando por algum problema e geralmente elas são julgadas, né? A pessoa ou ela está ali
sofrendo, e as pessoas às vezes falam assim, ai, é frescura, né? Tudo aquilo que a pessoa está fazendo, ai, professora, ela está fazendo isso para chamar atenção, né? Ele está com frescura. Vocês já ouviram isso dentro da escola? Provavelmente sim, né? Pessoas que se cortam, eu já ouvi falando, ai, professora, mas a pessoa é boba de se cortar. Não é, gente, não é, não julgue, isso que é importante. Por quê? Porque a pessoa, quando ela está se cortando, a dor que ela tem por dentro, vocês podem ter certeza que é maior do que a dor dela estar se mutilando ali, né? Então, se a dor não é sua, não julgue, né? E tenha sempre em mente, pessoal, essa tempestade ela vai passar. Hoje eu sei que ela vai passar. A minha passou. E se alguém tiver algum problema, tenha sempre em mente, por maior que seja o problema, ele sempre vai passar. Não tem problema que dure para sempre. Então, ele vai passar. De um modo geral, ele passa. Conecte com o que realmente importa, né? A gente tem que estar procurando estar conectado com aquilo que faz bem. Hoje, a minha filosofia de vida é a respeito disso, né? Vocês veem que eu sempre estou aí de bom humor, procurando as coisas boas. Tem coisas ruins? Tem. Mas qual que é o grande problema nosso, né? O nosso problema é que, na vida, se a gente for colocar na balança as coisas boas ou as coisas ruins, ou até mesmo comparar aí com copos, né? A gente vai ver que tem mais copos com coisas boas do que coisas ruins. O grande problema é quando a gente pega um copo e começa a encher ele de coisas ruins, porque o copo de coisas ruins a gente não consegue esvaziar, né? Ou, pelo menos, a gente tem que tentar aí. Então, é a respeito disso que eu vou estar falando com vocês hoje, tá bom? A respeito do quê? Das coisas ruins que a gente vai absorvendo. Elas são poucas, só que o dano que ela causa na gente, né, em nós, no nosso físico, é muito grande. Então, nós temos que saber que lidar com essas emoções, tudo bem? Então, vou começar a minha história. O primeiro copo, como eu disse, o copo das coisas boas, vocês esquecem, que nós não vamos estar trabalhando agora. Nós vamos estar trabalhando somente com as emoções, com as coisas ruins que vão acontecendo na vida, né? E que vamos absorvendo aí. Que, de uma certa forma, nós temos que fazer o quê? Ir descarregando. E a gente não faz isso, nós não fazemos isso. Não é? Xandão, pode descer um pouquinho mais? Espalhe amor, né? Porque de dor e sofrimento o mundo já está cheio. Essa é uma filosofia que eu tenho para mim, né? Espalhar aí o amor, porque de dor, de coisas ruins, tem tanta coisa ruim acontecendo, e a gente só lembra, só vê as coisas ruins. Então, nós temos que fazer o quê? Nós temos que dar valor às coisas boas, olhar para as coisas boas. Tudo bem? Então, tem algumas fotos aí que foram selecionadas para vocês. Não fui eu que selecionei, tá? Foi a minha filha. Como vocês sabem, eu tenho uma filha, né, de 16 anos, da idade de vocês, e é a respeito da minha filha que eu vou começar com a minha história, né? Então, nessa primeira foto aqui, tem fotos minha e do meu marido. Pode descer um pouquinho mais. E aqui embaixo nós temos uma foto da minha família, né? Uma foto antiga, não é uma foto atual, não. Por que que eu escolhi essas fotos antigas? Porque eu vou começar a contar a minha história para vocês nessa época, nesse período aqui dessas fotografias, né? Então, é aí que vai começar a minha história de encher o meu copo com coisas ruins. Que eu vou ter que aprender a lidar com essas situações e fazer com que ele não transborde. Porque, se chegar no ponto de transbordar, é um ponto muito crítico. Então, nós temos que aprender a lidar com essas emoções. Então, é a respeito disso que eu vou estar falando um pouquinho aí para vocês, tá? Então, essas fotografias aqui,
elas foram tiradas há mais ou menos cerca de 6 anos atrás, né? 5, 6 anos atrás, quando a minha filha, ela tinha aí 11 anos, 10, 11 anos. É onde vai começar a minha história, onde eu vou começar a encher meu copo. E olhando aí para essas fotografias, o que vocês percebem? O que vocês me falam a respeito, principalmente dela? Porque eu vou começar a minha história com ela. É ela o ponto inicial do que eu quero falar para vocês. O que vocês conseguem observar aí? É uma criança triste, uma criança feliz, uma criança normal? O que vocês conseguem ver através da fotografia? Pode falar, gente, não precisa ter vergonha, não. Vamos falar, vamos participar. Né? O que vocês percebem? Ninguém acha nada? Normal, né? Uma criança normal, aparentemente uma criança normal, feliz, com momentos de tristeza, mas uma criança normal, né? Mas era uma criança normal? Não, gente, não era uma criança normal. Né? Um belo dia, quando ela estava lá no 6º ano, vocês sabem que eu não sou aqui de Borborema, eu sou de Novo Horizonte, né? Venho todo dia de manhã e volto somente à noite para minha casa. A maioria dos dias são assim, só de quinta-feira que não, esse ano. Né? E um belo dia, trabalhando, a minha irmã me liga. A minha irmã é muito desesperada, é muito apavorada. Eu sou mais calma. E ela me liga aos prantos e fala: Rose, eu fui buscar a Poliana. Porque ela chama Poliana, eu fui buscar a Poli na tua casa. Eu falei: mas você foi buscar, o que está acontecendo? Ela falou: não, agora está tudo bem, mas nós não podemos mais deixar a Poli sozinha. Em momento algum, nós podemos deixar a Poli sozinha. Eu falei: mas aconteceu alguma coisa? Ela falou: não precisa se preocupar, está tudo bem. Hora que você chegar, nós vamos conversar. Eu, você e o Vladimir, nós vamos conversar. Tudo bem, né? Vocês imaginam como que eu fiquei até chegar à noite para saber o que realmente estava acontecendo. Né? Cheguei à tarde, fui procurar a minha irmã para saber, e a minha irmã veio e me falou: Rose, eu tenho um negócio muito sério para te falar, para você e para o Vladimir. Né? É uma coisa assim que me tirou o chão, ela me disse, né? Eu não sei nem como te falar, mas a Poliana, ela falou algumas coisas, né? Chegou ao meu conhecimento que ela está tendo alguns pensamentos. O pensamento de se suicidar. Né? E como foi que a Poliana falou? Como foi? Onde que a Poli falou? Vocês têm uma ideia de onde a Poliana foi se abrir? De onde ela foi falar? Porque eu não sabia, minha irmã também não sabia. Foi uma pessoa diferente que veio nos contar. Vocês têm alguma ideia de como esse pensamento dela chegou até nós, família? Tem alguma ideia? Alguém tem alguma ideia de como essa ideia chegou, de esse pensamento chegou até nós? Tem, pessoal? Chuta, fala. Na escola, né? Na escola, num belo dia, na aula de educação física, o tio Lucas, porque era o tio Lucas que estava com ela, não sei como, né? Ele começou a falar de assuntos e, de repente, ela falou para o tio Lucas que ela tinha uma grande vontade de morrer, que ela tinha vontade de se suicidar, que ela não tinha mais vontade de viver. E o tio Lucas perguntou para ela o porquê que ela não tinha vontade de viver. Porque a família dela não gostava dela. Né? Então, vocês imaginam, ela é minha filha única, tá? Ela foi planejada durante 8 anos, e, de repente, você descobre que aquela criança que foi gerada com tanto amor, com tanto carinho, ela acha que a família dela, que ela é a pedra mais preciosa que nós temos na nossa casa, né? Ela não se sente amada. E por que ela não se sente amada? Tem alguém aqui que não tem problema em casa? Tem alguma casa aqui que não tenha nenhum problema?
que é um mar de rosas 24 horas? Tem, gente? Porque se tiver, eu quero ir para essa casa. Porque eu acho que não tem. Existe alguma casa que é um mar de rosas durante 24 horas? Não tem, né? A minha casa também não é diferente da de vocês. A minha casa também tem problemas. Nós temos aí sempre olhar para o outro, né? Olhar o que está na mídia. Nós sempre olhamos para o jardim do outro, né? Tem até aquele ditado que diz: a grama do vizinho é mais verde do que a minha. Mas se nós formos realmente olhar aquela grama do vizinho, será que ela é tão verde mesmo? Será que ela não vai ter nenhum probleminha? Ela vai ser tão bonita como nós imaginamos? Não, né? Não existe a grama que seja tão verde que não tenha nenhum problema. E a minha também não é verde. Mas, para mim, né, foi um tombo muito grande descobrir daquela forma. E quando uma pessoa da família tem um problema, todos têm. Não é assim que acontece, né? Todos têm. E qual que era o problema da Poli, né? Daí nós fomos procurar saber qual que era o motivo que tinha levado ela a ter esse pensamento. E ela tinha contado para o tio Lucas que, numa das vezes que nós discutimos, né, porque na minha casa não discuto mais com meu marido, porque vocês sabem que ele não está mais entre nós, né? Mas eu com ela, a gente discute praticamente quase todos os dias. Por quê? Porque faz parte da vida aí. Não é nem discutir, gente. É, às vezes, falar uma coisa diferente. Mãe e pai têm a função de educar. E, muitas vezes, o filho não entende. E é isso que acontece na minha casa. Mas, num determinado momento, numa dessa discussão, a Poli ouviu o Vladimir falando comigo que eu tinha mudado muito depois do nascimento dela. Uma mãe, ela muda depois que tem um filho, né? Toda mãe, ela muda depois que tem um filho. Mas isso não quer dizer que a mãe não ame tanto o filho quanto o marido, não é? Mas é muito complicado também. Aí, ó, meninos, né, vocês que pretendem aí formar uma família, então entendam, né? Um filho, ele exige uma atenção. E é isso que acontecia na minha casa, exigia uma atenção. Mas, em momento algum, o meu marido disse que não gostava dela. Pelo contrário, a brava em casa sempre fui eu, e não ele. Né? Filha menina, pai babão, fazia tudo o que ela queria. Mas ela achava, mesmo assim, que ele não gostava dela. Mesmo fazendo tudo o que ela queria. Fazia dele gato e sapato. E ele foi diretor de escola, né? Vice-diretor de uma escola em Novo Horizonte. E, assim, ele era muito bravo na escola. Só que, com ela, era o cordeirinho. Deitava para ela pisar. Fazia dele o que ela queria. E, mesmo assim, na cabecinha dela, ela achava que ele não gostava dela. E daí, o que você vai fazer? Você tem que trabalhar. Como que você vai trabalhar o psicológico? Quem que você vai procurar ajuda? De quem que você vai procurar ali o auxílio? De quem que nós vamos, hein, Gustavo? Quando estamos com um problema, quem que é a pessoa indicada para procurarmos aí o ajuda? De quem? De psicóloga, né? Nós temos que procurar ajuda de alguém que entenda. Foi o que fizemos, né? Foi o que nós fizemos. Fomos, a família inteira, para a psicóloga, né? Conversamos, tudo. Ela foi também, só que teve um grande problema. Ela não gostou da psicóloga. Por que ela não gostou da psicóloga? Porque a psicóloga veio e contou algumas coisas para mim. E ela soube, né, que a psicóloga havia contado coisas que ela achava que não deveria contar, que eu não deveria saber. Então, ela, até hoje, ela não gosta de falar em psicóloga. Ela fala para mim, mãe,
né? Se você quiser me levar, eu vou, mas tudo bem, eu não vou falar o que eu estou sentindo, então não vai resolver, né? Então, vamos procurar aí, já que a psicóloga não estava dando certo, vamos procurar transformar aquilo que causa o mal, né? Como eu disse, ela tinha muito medo, porque ela não podia tirar 8, tirar 7. Por quê? Porque eu ficava uma fera com ela, ficava muito brava, eu exigia dela 9, 10. Como se tirar 9, 10 vai fazer dela uma pessoa de maior sucesso no mundo, né? Não precisa do 9, 10. É lógico que nós temos que nos esforçar. Sim, nós temos que nos esforçar. Mas exigir o 9, 10, não precisa ser 9, 10 em tudo. Pode ser um 7, né? Até um 7 pode, né, gente? Abaixo de 7, vamos deixar para lá, né? Não acha? Se nós queremos alguma coisa, vamos deixar para lá, né? E fomos trabalhando. Para vocês terem uma ideia, ela estudava numa escola que ficava de frente para uma praça, lá em Novo Horizonte. E, às vezes, as crianças da sala dela saíam um pouco antes, né, não tinha uma aula, eles iam todos para a praça, e ela nunca foi. Por que ela nunca foi? Por que ela nunca foi, gente? De medo de pedir. Ela nem pedia, porque ela tinha medo. Não pedia para ir. Eu deixaria ela ir? Não sei. Não sei responder para vocês se eu deixaria. Se fosse hoje, com toda certeza no mundo, eu deixaria. Mas antes, eu não sei se eu deixaria ela ir. Então, nós temos que parar e pensar, muitas vezes, nas nossas atitudes. O que nós estamos fazendo? Ter a consciência aí de como nós vamos agir. E foi isso que começou a acontecer, né? Começamos a trabalhar com o psicológico dela, sem a ajuda da psicóloga, mas com a ajuda ali de algumas pessoas, né? Eu tenho uma sobrinha que é psicóloga também, ela foi auxiliando, dando esse suporte para podermos trabalhar, e fomos seguindo. Chegou um dia, cheguei em casa, e ela veio e ela me disse assim: mãe, eu tirei nota 4 de língua portuguesa, matéria da dona Magda. O que aconteceu, gente? Um 4 de língua portuguesa. Qual foi a minha reação? O que vocês acham que aconteceu? Hã? Não entendi, Caio. Seria brigar, né? Se fosse antes, com certeza, eu teria brigado. Mas eu já estava trabalhando o meu psicológico aquilo. Então, o dia que ela tirou uma nota 4, eu vou falar para vocês, foi um dia muito emocionante na minha vida. Fiquei muito feliz, não pelo 4 que ela tirou, mas por ela poder chegar em mim e falar assim, naturalmente, mãe, eu tirei um 4, como se ela tivesse tirado um 10. Então, aquilo me trouxe um alívio, porque o meu marido havia falado para ela. Ela contou para ele, para vocês verem, né? Ela contou para ele e não tinha me contado. E ele falou para ela, Poli, a hora que a sua mãe chegar, você vai contar para ela. Não sou eu. E ela veio e me contou, como se ela tivesse tirado um 10. Ela me contou que ela tinha tirado um 4. Né? É ruim, lógico. Eu falei para ela, filha, tem que estudar, né? Está errado esse 4. Quem conhece aí a dona Magda? Quem estudou em Novo Horizonte aí que conhece a dona Magda? Não teve aula com a dona Magda? Uma de cabelo vermelho chegou a conhecer ela, porque ela passava no corredor, as pessoas tinham até medo dela lá na escola, né? Era famosa lá. E ela tirou um 4. Tudo bem, né? Passou, daí o que aconteceu? Veio o próximo ano, né? Isso tudo aconteceu no ano de 2016, daí começamos o ano de 2017, e no ano de 2017 vai começar a acontecer algumas coisas na minha casa, algumas coisas estranhas, né? Meu marido, do nada, começava a chorar, falava umas coisas que não tinha nada a ver, e nós, sem entendermos o que estava acontecendo ali, naquele momento. Né? Daí, o que aconteceu nesse meio tempo?
ele tinha um irmão que era muito chegado dele, muito chegado mesmo. Eles são em 9 irmãos, 3 com ele eram homens, né? E as outras 6 mulheres. Mas esse irmão era muito chegado. E chegou no mês de setembro do ano de 2017, o meu cunhado faleceu, do nada. Estava bem. Minha cunhada, a mulher dele, internada no hospital, morre, não morre, com problema do coração, e ela não morreu, viu, gente? Ela está viva. Com a graça de Deus, ela está viva. Mas ela estava morre, não morre. Estava só esperando. Esperar o barulho do sinal, né? Senão não tem como a gente falar. Nós falarmos, né? E daí faleceu, e o que aconteceu? Era o irmão mais querido do meu marido, um tio amadíssimo da Poli. Além dela estar perdendo o tio, ela tinha medo de perder a tia. Por quê? Porque minha cunhada estava muito, mas muito mal mesmo no hospital. E aí vem aquela situação, né? O tio morto, a tia ruim, podendo falecer a qualquer momento, e ela falava assim: mãe, não podemos contar para a tia Ilma, né? Porque a minha cunhada, ela chama Ilma. Não podemos contar porque a tia Ilma não vai aguentar. Daí vai primeiro preparar a minha cunhada, os médicos, porque ela estava no hospital, ela estava muito mal mesmo do problema do coração. Tanto é que depois ela teve que fazer uma cirurgia, né? Meninos, vamos prestar atenção aqui, né? Vamos lá. Contou para minha cunhada, a Poli ficou naquela ansiedade de contar, né? No dia, inclusive, ela tinha uma prova para fazer, ela foi fazer, era um sábado, eu acho que era um simulado de bolsa, se eu não me engano, era. E ela ia prestar aquela bolsa, eu falei: filha, você vai, mas não precisa se preocupar. E ela pediu para mim: mãe, qualquer coisa que acontecer com a tia Ilma, você vem me buscar? Eu falei: venho, filha, pode ficar tranquila. Saiu da prova, a primeira coisa que ela perguntou foi: vocês, os médicos, já contaram para a tia Ilma do tio Val? Falei: já, meu amor, e ela está vindo. O médico liberou, ela está vindo, né? Não está bem, mas está vindo para o velório. Né? Então, eu tive que trabalhar com a emoção dela e a emoção do meu marido ao mesmo tempo. Chegou o final do ano, o que aconteceu? Recebemos uma notícia ali que um outro cunhado, marido da irmã dele, estava doente, estava com câncer, né? Mas era um câncer localizado, vai fazer a cirurgia, vai ficar tudo bem. Fez a cirurgia, foi o maior sucesso no começo do ano de 2018, só que o que aconteceu? Meu cunhado teve uma infecção e veio a falecer. Então, novamente, nós tivemos aí uma nova perda, né? Vamos lidar ali com o sentimento. Meu marido já não estava bem, já estava tendo alguns indícios que estava tendo problemas. O problema vai só aumentar. Por quê? Porque ele vai entrar numa depressão muito grande. Ele não vai mais querer ir trabalhar, e a pessoa, quando ela tem um problema, o que ela faz? Ela procura uma fuga, né? Ele sempre gostou ali de beber, né? Bebia nas festas, tudo bem, normalmente. Só que com a questão ali da perda do irmão e com a depressão, o que aconteceu? A bebida, ela começa a acentuar ainda mais, né? Então, se você tinha um problema, você vai ter 2. E foi o que começou a acontecer. Num belo dia, estava trabalhando, cheguei em casa, ele já estava medicado, tomando medicação ali para depressão. Ele chegou em casa, era uma quinta-feira. Uma quinta-feira, umas 5h30, mais ou menos, eu cheguei e logo em seguida ele chegou com o carro dele, né?
Chegou, estacionou em frente de casa e falou, eu não estou bem, vou entrar no banheiro, vou tomar um banho. Entrou para tomar banho e sentou no chão. Sentou no chão e começou a ter surto psicótico. Vocês sabem o que é isso? O que é um surto psicótico? Alguém sabe o que é um surto psicótico? Tem ideia do que seja? O que é um surto, Ricardo? Hã? Quando desmaia, quando a pessoa, ela às vezes fica nervosa, não é? Isso é um surto, a pessoa está tendo ali um surto. Ela pode desmaiar também num surto, né? Pode sim, né, Ricardo? Então, ele entrou no banho, começou a ter uma crise, e ele olhava para cima e falava assim, eu vou morrer. Não quero, não me deixa pegar. Eu falei, meu Deus, né? O que aconteceu? Ele, a primeira coisa que me veio à cabeça, ele misturou bebida com remédio, né? Chamei o corpo de bombeiro, ele estava todo roxo, né? Você via todas as veias assim do pescoço dele. Veio o corpo de bombeiro. Chegaram lá em casa, olharam para ele estava no banho, porque eu não consegui tirar ele do banho. E eles começaram a fazer pergunta, o que está acontecendo? Né? O teu marido tem uma vida ativa? Eu falei, sim, meu marido ele é vice-diretor da escola. Daí, inclusive, um dos bombeiros é irmão da professora Luciana Gardelin, não sei se vocês conhecem o irmão dela, que é bombeiro, trabalha lá em Novo Horizonte. O irmão dela esteve na minha casa. Ele olhou e falou assim, nossa, mas é o professor Vladimir, que é diretor, vice-diretor ali da EB. Por quê? Porque a EB é do lado do Corpo de Bombeiro. Ele falou, eu conheço, eu já tive aula com ele. Né? Uma pessoa aparentemente bem, e tendo aquela crise. Daí conseguiram colocar uma cueca nele, amarraram ele numa maca, 4 bombeiros, deu o que fazer para amarrar ele e saiu para a rua. Então, vocês imaginam, 6 e pouco da tarde, um homem seminu, só de cueca, amarrado numa maca e sendo levado para o hospital. Todo mundo para olhar, né? E a gente tem aquela, nós temos, eu pelo menos tenho, hoje eu digo que eu não tenho mais, aquela preocupação com o que vão achar. Sempre achamos o que os outros vão achar. Mas será que os outros não têm problema também para julgar o meu problema? Não é? A pessoa, para julgar o problema do outro, ela não pode ter problema, ela tem que ser perfeita. Tem alguém que é perfeito? Ninguém, né? Não somos perfeitos. Eu não sou também, viu, gente? Pelo contrário, tenho muito defeito. Né? Mas, naquele momento, foi uma sensação horrorosa. Eu acredito que não só para mim, mas para a Poli também, de ver as pessoas julgando. E, nesse momento, nós começamos o quê? Foi para o hospital, né? Foi atendido, chegou lá, eu falei para o médico, doutor, ele toma remédio controlado, não sei se ele ingeriu alguma bebida alcoólica, eu sei que não está normal. Daí o médico, ele me disse, né, olha, a hora que eu vi ele, eu também tive essa impressão. Mas como não estávamos em pandemia, podia se chegar próximo, e ele falou, o teu marido não tem cheiro nenhum de bebida, o teu marido, o que ele está tendo, todas as características é de um surto psicótico. E o surto psicótico, para se passar a crise, né, para sair do surto, a pessoa ela tem que colocar o cérebro dela para dormir. Tem que colocar o cérebro para descansar. E de que forma vai colocar esse cérebro para dormir, para descansar? Só dormindo, né? E o médico falou, eu vou dar uma medicação para ele e ele vai dormir. Por quanto tempo ele vai dormir? Por quanto tempo vocês acham que o médico falou que ele teria que dormir para sair daquela crise que ele estava tendo? Hã? 2 o quê? 2 dias? Não, por 4 dias. Né? Então, eu vou dar uma medicação. Eu falei, mas, doutor, ele vai ficar... Ele falou para mim, não, a senhora pode levar ele embora, mas a senhora vai ter que esperar a medicação fazer o efeito.
porque da forma como ele está, a senhora não pode tirar ele daqui. Porque ele estava surtado, totalmente surtado. Não falava coisa com coisa, olhava para o teto do hospital e gritava que tinha coisas querendo pegar ele. Então, não podia levar ele embora daquele jeito. Tomou a medicação, a hora que a medicação estava fazendo efeito, começou a dormir, eu e a minha cunhada pegamos ele e levamos embora. Levamos embora, chegamos em casa, muito trabalho para pôr ele na cama, colocamos na cama. Minha cunhada não mora comigo, né? Fui falar tchau para ela, estou lá no quarto, na sala, e ele deitado já na cama, né? Eu escuto assim, ó, um barulho. Bem. O que aconteceu, gente? O que vocês acham que aconteceu? Caiu da cama, né? Totalmente dopado, caiu da cama. Consegui levantar? Não, não consegui levantar, nem eu e nem minha cunhada. Daí ela falou, Rose, não tem o que podemos fazer, né? Coloco, daí eu falei, não, pode deixar, eu vou colocar um travesseiro, vou colocar alguma coisa, e ele vai dormir no chão. E deixei ele dormindo no chão. Daí, no dia seguinte, ele acordou, era mais ou menos umas 10, 9h30, 10 horas. Levantou para ir ao banheiro, voltou para a cama cambaleando, porque ele estava dopado de remédio, né? Então, voltou, dormiu, daí sim ele deitou na cama. E nesse dia, minha irmã veio até a minha casa. Ela chegou lá, ela falou, né, ela chama Rosângela, mas eu chamo ela de Zã. Ela chegou em casa e ela falou assim, Rose, minha irmã, nós precisamos não somente de uma ajuda de médico, né, mas precisamos de uma ajuda aí, de uma religião, de uma ajuda espiritual. Porque, senão, minha irmã, ou seu marido vai acabar morto, ou seu marido vai acabar no hospício. Né? Por quê? Porque estava totalmente desequilibrado. Então, é muito difícil você ouvir isso. Né? Teu marido, ou só tem duas soluções. Ou ele acaba morto, ou acaba no hospício. Quem quer ouvir isso? De uma pessoa que você ama. Ninguém quer ouvir isso. Né? Então, vamos procurar ajuda. Daí ela me falou, olha, tem uma pessoa, ela é muito religiosa, inclusive era amigo nosso, mas a gente estava afastado, e ela resolveu, ela falou, eu vou ligar para ele. Por quê? Porque eu não tinha iniciativa, eu não conseguia ter iniciativa. Quando o problema é conosco, muitas vezes nós não temos iniciativa. Daí a importância de procurar alguém que nos auxilie a procurar essa ajuda. E foi o que ela fez. Ela ligou para essa pessoa, né, essa pessoa religiosa, esteve até a minha casa, foi até a minha casa, conversamos, e falei, propôs ali ajuda. Eu falei, mas ajuda, e ele mesmo falou, né, ajuda tem que partir do Vladimir também, né? Depois você conversa com ele e vê se ele quer essa ajuda. Daí, no sábado, mais ou menos ao meio-dia, isso aconteceu na quinta, no sábado ele até conseguiu levantar. Ele levantou, esse amigo foi em casa conversar e ele aceitou essa ajuda. Então, começamos ali o nosso tratamento, né? Com a religião e também com a ajuda de psiquiatra. Por quê? Porque um problema assim ele tem que ser tratado, é uma doença, necessita do tratamento do psiquiatra. Então, começamos ali o nosso tratamento. Por que eu falo nosso? Porque a família toda começa a se tratar, né? Daí, o que aconteceu? Veio a segunda-feira eu sou professora, tenho que trabalhar, o que aconteceu? Não estava de licença, nada, vim trabalhar na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta-feira. Chegou na sexta-feira de manhã, comecei na primeira aula, até falei, numa outra hora, né? O Mateus, que está aqui, ele foi aluno nosso, e depois ele foi embora, né? Mas sempre está aqui conosco, né? E a turma da sala dele, eu estava dando aula, se eu não me engano, era no segundo colegial que eles estavam. Dei a primeira aula, na primeira aula veio um inspetor de aluno e ele começou, Rose, e o seu marido, está bem? Tá medicado. Daí ele fala assim, olha, eu tive uma parente que ela pensava em suicídio.
E a pessoa, quando ela pensa em suicídio, se ela está com a ideia fixa, ela vai fazer aquilo. Aquele negocinho já vem e martela na cabeça, né? Ele falou aquilo, tentei, ele acabou de falar, tentei ligar em casa. Alguém atendeu o telefone? Alguém atendeu o telefone? Não, ninguém atendeu o telefone. Liguei várias vezes e nada desse telefone. Daqui a pouco volta a essa pessoa novamente, ele, Rose, o mesmo assunto, né? Aquilo, a cabeça já estava a mil, o coração, então, nem se fala, né? Alguém já sentiu o coração bater na boca? O meu coração, acho que estava para fora da boca. Tentava ligar em casa, não conseguia. Fiquei 2 aulas nessa sala. Na terceira aula, eu fui para um terceiro colegial. Entrei na sala, pedi para uma aluna passar uma matéria, porque eu estava desesperada já. Não conseguia mais pensar. Pedi para a aluna passar a matéria para mim e eu tentei novamente ligar em casa. Não consegui, daí eu já não raciocinava mais. O que eu fiz? O que vocês acham que eu fiz a hora que eu tentei ligar de novo na minha casa e não consegui falar? Corri para casa. Mas, como vocês sabem, né, Caio? Eu trabalho aqui em Borborema e viajo para Novo Horizonte. É uma distância de mais ou menos 25 quilômetros. Saí no corredor, estava o vice-diretor, que na época era o Aloísio, estava no corredor. Eu falei para ele assim, Aloísio, eu vou embora. Eu tentei falar com o Vladimir e não estou conseguindo. Eu vou embora. Ele falou, Rose, pode ir, sem problema, mas fica calma. Daí eu passei aqui na secretaria, tem a Luana, vocês conhecem a Luana, né? Falei para ela, Luana, eu estou indo embora, não estou bem, eu preciso ir embora, eu estou tentando falar com o Vladimir, mas isso eu já estava aos prantos, né? Chorando. E a Luana ainda falou, Rose, mas como você vai embora desse jeito? Eu falei para ela, não se preocupe, em casa eu chego. Eu não sei se ela lembra disso, mas eu lembro como se fosse hoje. Em casa eu chego. Foi a última coisa que eu lembro do trajeto da escola até chegar na minha casa. Hora que eu despertei novamente, eu não vi. Não pergunta como eu fiz o trajeto de Borborema a Novo Horizonte, porque até hoje eu não sei, eu não lembro como eu fiz. Hora que eu acordei, deu aquele estalo que eu consegui, que eu acho que você sai daquele surto, né? Eu estava onde? Estava dentro da minha casa, do lado do meu marido na cama, chorando, feito uma desesperada. E ele acordou, né? Eu fui acordar, ele falou, por que você não atendeu o telefone? Ele falou, porque o sem-fio não estava aqui. Porque nós tínhamos, né, o sem-fio no quarto. E ele não estava no quarto. Ele falou, eu não vi o telefone tocar. Por isso que eu não atendi. Ele falou, mas o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu fiquei com muito medo. Medo que você tivesse feito alguma coisa. Então, naquele momento, eu percebi que eu não conseguiria mais estar aqui na escola. Não tinha como eu trabalhar e, ao mesmo tempo, pensar no problema que eu tinha em casa. Foi onde eu vou tirar, quem é aluno meu desde lá atrás vai saber, que foi quando eu tirei a primeira licença. Né? Muitas vezes vocês falavam assim, ai, professora, você abandonou a gente. Não falava, Cauane? Né? Não falava? Professora, né, você não tinha como. Mateus mesmo, né, era aluno meu nessa época. Não, Mateus não, já estava aqui, né? Já estava aqui, aliás, já estava estudando em outra escola, né, já não dava mais aula. Mas não tinha mais condição de ficar aqui e lá. Fiquei o resto do ano ali de licença, o ano seguinte voltei a trabalhar, voltei normalmente, até que um belo dia, novamente, uma nova crise. Né? Não foi da mesma intensidade, mas ela trouxe um dano muito maior. Por que eu falo que não foi na mesma intensidade? Porque eu fiz um resumo. Quando eu falo que ele teve o surto psicótico, não foi só um surto, gente. Ele teve ali, durante 3 meses, ele tinha dia que estava bem, no dia que ele estava em crise, ele desaparecia, ele sumia. E vai eu e a Poliana, ou às vezes deixava a Poliana na minha irmã, e vai procurar. Ele, às vezes, aparecia no outro dia em casa, todo sujo, machucado, porque ele, não sei onde ele andava, né?
machucado. Então, nós vivemos 3 meses ali, até ele sair dessa crise, até, de certa forma, agir dentro de uma normalidade. Então, imagina eu vendo essa situação e o pior de tudo, uma adolescente de 13 anos vendo tudo isso que estava acontecendo, né? Então, o que vai acontecer com o meu copo? Lembra que eu falei para vocês que a gente tem um copo aí das coisas boas? As coisas boas não vai. Ela vai começar a fazer o quê? Encher. O meu copo de coisas ruins, ele estava o quê? Enchendo, né? Aliás, ele começou a encher lá atrás. Lembra que eu falei da Poliana? Eu esqueci essa parte aqui, né? Então, vamos lá? Daí, no ano seguinte, vem novamente uma nova crise. Eu estava aqui na escola. Cheguei em casa, tudo em paz, a vizinha já vem de encontro. Rose, aconteceu algo muito sério hoje na tua casa. Algo muito grave. Né? E eu fui ver o que tinha acontecido. Ela falou, a Poli está ali, você pergunta para ela. Entrei e fui perguntar. Meu marido estava dormindo, né? E fui perguntar para ela o que havia acontecido. Novamente, ele tinha tido uma nova crise. O que ele fez nessa nova crise, né? Qual foi a atitude dele? Ele pegou ela na hora do almoço, colocou ela na cozinha, de frente para ele, porque os remédios ficavam na cozinha, no armário da cozinha, e ali ele pegou todo o remédio que ele tomava e foi tomando um atrás do outro, na frente dela. Né? Na frente dela e olhando para ela. Então, aquilo para ela foi muito duro. Por quê? Porque ela sentiu um medo gigantesco do que poderia acontecer com ele. E ela, depois ela falava para mim, mãe, o meu pai, ele babava branco, assim, sabe? Espuma. E ela passou por tudo isso sozinha, com ele, né? Daí chegou no momento, o que acontecia? Eu podia deixar ela sozinha com ele? É claro que não. Não podia, novamente. Vou tirar licença, novamente, né? Mas, como eu disse, apesar de ser apenas um dia, porque nessa vez o surto psicótico ele foi menor, mas de uma intensidade muito grande, que trouxe um grande estrago. Por que trouxe um grande estrago? Ela começou a ter ali a síndrome do pânico. Ela já tinha, de certa forma, mas ele começou a se desenvolver. O que é a síndrome do pânico? É medo. Medo, e o medo dela se tornou físico, porque qualquer coisa que ele fizesse dentro de casa, que na cabeça dela ela processasse, que ele ia entrar em crise novamente, ela começava a passar mal. Passar mal de que forma? Ela ficava gelada, transpirava, a boca branca, tremendo muito, e ela falava assim para mim, mãe, eu não quero ficar aqui em casa. Ela tinha pavor de ficar com ele sozinha. Por quê? Porque ela tinha medo de acontecer alguma coisa. Dele fazer alguma coisa e ela ter que presenciar o que ele estava fazendo. Então, ela tinha pavor. Isso que eu estou contando para vocês, do que aconteceu com ela, da família, só eu e a minha irmã que sabe. E agora eu tenho a permissão dela de estar contando para vocês. Porque nem ela se permitia a falar a respeito disso. Na família dele, ninguém sabe. Né? Então, é uma coisa assim, que agora eu estou me permitindo falar. E ela, aparentemente, quem conhece aí, eu sei que as meninas que conheceu a Poli não imagina isso, né, meninas? Não consegue imaginar. Mas passamos por tudo isso, né? E o que aconteceu? Essa crise veio, ela começou, como eu disse, ter problemas. Tinha dia que ela entrava em pânico, ela não queria ficar em casa, e ela falava para mim assim, mãe, eu não quero ficar aqui em casa, eu quero ir para a casa da Mi. Quem que é a Mi? A Michele, uma amiga nossa.
Eu já liguei para mim e o Vitório está vindo me buscar. Então, a Michele foi um anjo, é um anjo na minha vida. Não foi uma, não foi duas, não foi 3 vezes que a Michele foi até a minha casa buscar minha filha, em crise, em pânico, porque ela não queria mais ficar ali dentro daquela casa. Porque estava acontecendo alguma coisa? Não. Naquele momento, não estava acontecendo nada. Mas tinha um problema muito sério que ela tinha medo de acontecer, né? Foi passando. Daí voltou o ano passado, começamos o ano passado e veio o quê? O que aconteceu o ano passado, no começo do ano? Que, de certa forma, vai mexer com a vida de todo mundo. A pandemia, né? A pandemia vai mexer de uma forma assim assustadora com a vida, pelo menos eu acredito que seja de uma forma, de um modo geral, às vezes mais assustador para um do que para outro, mas de certa forma mexeu aí com a emoção de todo mundo, não mexeu? Mexeu, né, gente? Mexe com a emoção. Você não saber lidar com essa situação. Só que, ao mesmo tempo que a pandemia mexeu com a emoção, eu senti um grande alívio. Por quê? Porque, entre aspas, eu estava no controle da situação. Eu estava dentro da minha casa, eu estava podendo acompanhar tudo o que acontecia. E existia a pandemia. Na pandemia, as pessoas não podem sair. Por quê? Porque eu tinha muito medo. Eu tinha medo dele sair e não voltar. E esse medo, o que começou a fazer? Começou a fazer que, se ele fosse na esquina, eu queria ir junto. Isso é saudável para mim ou para ele? É saudável, gente, a pessoa sair de casa para ir na esquina, para ir buscar um pão no mercado e você falar assim, eu vou junto? Não, né? Mas foi o que começou a acontecer. Ele ia no mercado e falava, eu estou indo buscar, mas eu quero buscar tal coisa e você não sabe. Eu queria ir junto. Então, você começa a sufocar a pessoa. Então, você não tem mais um problema, você tem 2. Por quê? Porque eu tinha que lidar com o meu medo também. E, como eu disse, quando a pessoa ela tem um problema, ela vai, de certa forma, demonstrar de alguma forma. Ou ela vai se cortar ali para mostrar que ela tem um sofrimento. Às vezes, na escola, quando estuda, ele vai, de certa forma, desenhar, vai escrever algo a respeito desse sentimento que ele está tendo. E eu não sou diferente das outras pessoas, só que eu não desenho. A Poli, ela desenha, viu, gente? Então, toda a emoção dela, ela colocava para fora no desenho. Eu não. Eu fui guardando. Então, ao mesmo tempo que a situação estava sob controle, aparentemente, eu sabia que eu tinha uma bomba dentro da minha casa e poderia estourar a qualquer momento. E que poderia acontecer uma tragédia. Meu marido poderia se suicidar a qualquer momento. Então, é muito difícil você lidar com essa situação. Do medo. Eu tinha o meu medo e eu sabia que o meu medo era real. Então, de que forma que eu vou começar, de certa forma, a trabalhar com o meu sentimento? Eu tenho uma conexão muito grande com música. E, nesse período, eu vou me conectar muito forte com uma música. Você coloca para mim, Xandão? A primeira. Eu gostaria que vocês prestassem atenção na letra dessa música e dessa melodia. Qual que é a sensação, qual que é o sentimento que ela traz para vocês? Softly creeping, left it
scenes while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone. Neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs and voices never shared. And no one dared disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell and echoed in the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out his warning, and the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls and tenement halls, and whispered in the sound of silence. Então, ouvindo essa música aí, qual que é o sentimento que ela traz para vocês? Qual que é a sensação? O que vocês sentem? Ninguém sentiu nada? Ricardo? Do quê? Do que, Solange? De trauma? De calma? Você sentiu calma? Ai, que bom que você sentiu calma, né, Ricardo? Qual que é o sentimento que vocês têm, gente? Angústia, né? Uma tristeza, sim. Então, eu me conectei muito com essa música, nesse momento. E de que forma que eu vou me conectar? Eu vou ouvir várias vezes essa música. E como que vocês acham que eu ouvi essa música? Como que eu ouvi essa música? Quando vocês querem tirar algo de dentro de vocês, que vocês estão ouvindo uma música, que vocês querem, ou querem aí que ela entre dentro de vocês, que você está com aquilo, você quer que ela entre. Não é nem tirar, é entrar.
Como que vocês escutam música? Como que vocês ouvem aí a música? Alto, de que forma? Gustavo que falou que é alto? De que forma, Gustavo? Você coloca lá no aparelho de som e coloca lá para tocar alto? No quê? No fone de ouvido. Então, essa é a maneira que eu achei, né? Todo esse sentimento que mostra ali na música era o sentimento que eu estava tendo dentro de mim. Era o que eu sentia. E eu não conseguia, de certa forma, colocar ele para fora. Então, ao mesmo tempo que aparentava uma calma, estava um turbilhão de emoção, um turbilhão de sentimentos que eu não sabia lidar. E eu não conseguia falar para as pessoas. E o que eu vou fazer com essa música? Além de ouvir, você sabe o que eu fiz? Eu mandei para várias pessoas que eu mais gostava. Várias pessoas que eu tinha uma forte relação recebeu essa música. Eles entenderam? Não. Né? Por quê? Porque as pessoas elas não vão entender. Eu não estava falando. Eu só mandei a música, simplesmente mandei a música. Por isso que eu falo que nós temos que prestar atenção no quê? Nos detalhes. A pessoa ela está me mandando uma música que ela passa uma mensagem, que ela tem uma mensagem mais pesada de sofrimento. Eu vou prestar mais atenção naquela mensagem que o meu colega está me mandando. O meu colega está me mandando uma mensagem, eu não entendi direito, mas ele está falando umas coisas estranhas. Ele colou o negócio ali, né, no Face, ou onde vocês entram. Ele colou o negócio no story dele, e eu não estou entendendo. Então, nós temos que fazer o quê? Prestar atenção nesses detalhes. Como eu disse, eu estou dando exemplo daquilo que eu conheço, né? Existem outras formas, eu estou falando da forma que eu conheço, das pessoas demonstrarem aquilo que ela está sentindo. Tá? Logo em seguida, o que aconteceu? Meu marido infartou, meu marido faleceu. Daí vem novamente aquele monte de sentimento, onde você tem que lidar. Eu tenho que lidar com aquilo que eu estava sentindo e tenho que lidar também com o sentimento da Poli. Por quê? Porque ela é uma adolescente. Eu procurei ajuda, eu quis ajuda, tanto psiquiatra quanto da psicóloga. Como eu disse para vocês, ela não aceita psicóloga. Ela falou para mim, mãe, você vai me levar. Eu até levei. Foi uma vez, ela falou, mas não vai resolver. Daí eu conversei com a psicóloga falou, não vai resolver mesmo. Vamos procurar de outras formas, né? Eu continuei com o meu tratamento. Com o meu tratamento até dezembro. Isso aconteceu em junho. Tem as fotos aqui que vocês estão vendo. Essa foto aqui vocês conhecem, né? Porque é a minha foto do WhatsApp. Essa outra aqui é de uma última viagem, de uma das últimas viagens que nós fizemos aí em família, né? Então, vamos trabalhar o psicológico. Eu trabalhei o meu e orientando ela. Como eu disse também, ela não aceitou ajuda de psicóloga, mas ela tinha ajuda religiosa. Então, fez toda a diferença na vida dela. Ajuda religiosa. Né? Não estou falando para vocês procurarem, ou alguém da família de vocês procurarem uma ajuda, mas que faz a diferença, faz. O que importa aí é procurar uma ajuda, ou seja, de uma religião, uma pessoa mais esclarecida, né? Um médico. E foi bem, até dezembro do ano passado agora. Daí chegou em dezembro, o psicólogo chegou e falou, Rose, você está super bem. Você está lidando aí com a situação da morte, o luto. Você agiu como deveria agir. Você agiu, não. Você processou como deve ser processado, você está ótima. Vamos dar alta. Recebi alta, né? Em dezembro. Em janeiro, eu fui viajar. Pode descer um pouquinho mais, Xandão. Em janeiro, eu fui viajar com a minha irmã e com o meu cunhado, e com a Poli. Chegou no meio da viagem, gente, a síndrome do pânico, ela voltou novamente. Só que de uma forma diferente, que eu não conhecia, que eu não entendia.
Eu não sabia que eu estava tendo a síndrome do pânico. Ela começou com esses sintomas aqui, tá? Perca do foco visual. O que é perca do foco visual? É como se eu tivesse bêbada, não enxergava as coisas. Dificuldade, eu tinha dificuldade para respirar. Eu tinha sensação de irrealidade. O que isso significa? Sensação de irrealidade é quando acontece algo, eu tinha a sensação que eu estava andando e estava tendo um terremoto. Isso é normal? Não é. Pensamentos catastróficos. Eu estava viajando, eu achava que eu ia morrer, eu achava que eu tinha Covid. E sorte disso, eu vou falar, gente. Eu tinha passado o meu ano novo com uma pessoa que tinha tido Covid. E a pessoa, por luz de Deus, a pessoa falou, eu não vou contar, perguntou para a mãe, mãe, eu conto para a Rose que eu estou com Covid? Daí a família falou, não, não conta, porque às vezes você vai estragar a viagem dela. E se ele fala que ele estava com Covid, gente do céu, acho que eu tinha morrido. Sem estar com Covid, eu tinha morrido. Você sabe de quem eu estou falando, né? Né? E a minha filha, gente, ela teve contato direto com a pessoa que estava com Covid. Ela teve contato com ele, ela pegou nele. Minha cabeça ia pirar. Desci para a cidade de Paraty, chegando em Paraty, eu falei para minha irmã, eu preciso de uma farmácia. Ela falou, como assim? Você trouxe os teus remédios? Eu falei, não, estou precisando de outros remédios. E fui na farmácia e comprei esses remédios que vocês estão vendo aqui. Tá? Podemos fazer uso de remédio sem autorização médica? Não, né? Mas acho que eu estava tão louca que a moça da farmácia falou, gente, essa mulher é louca. Ou eu vendo o remédio para ela, ou ela vai roubar. Porque o jeito que ela está, ela vai roubar a minha farmácia. Não sei o que ela pensou. Eu sei que ela me vendeu o remédio sem a receita que eu precisaria. Ela falou, eu não posso fazer isso, mas eu vou fazer. E me vendeu os remédios. E comprei tudo isso. Ó, antibiótico, antialérgico, remédio de gripe, anti-inflamatório. Eu tomei durante a viagem? Não, eu não estava doente. Mas qual que é o problema? A hora que eu cheguei da viagem, começou tudo de novo. E esses remédios aqui que eu comprei, o que eu vou fazer? Eu vou começar a tomar. O Xandão, só abaixa um pouquinho para a próxima imagem, fazendo por favor. Nessa imagem aqui, para vocês terem uma noção do que eu falo, que nem tudo que você vê é realidade, eu não gosto de postar foto em internet. Dificilmente vocês vão ver alguma foto minha. Né? Quem me tem aí no Face, que é meu amigo do Face, sabe disso. Eu não coloco, é uma ou outra. E essa foto ela não foi parar no Face. Mas por que eu escolhi ela? Porque quando eu estava ali em crise, em surto, em Paraty, essa foto ela foi tirada. E demonstra que alguém está em crise, porque eu estava totalmente surtada, gente. Vocês não têm noção de como que eu estava surtada nesse dia. Achando que eu estava com Covid. Achando que eu ia morrer. Vocês sabem o que eu pensava? Eu ia morrer e o meu corpo ia ser enterrado lá. Por quê? Porque para fazer o transporte de um corpo de um lugar para o outro é muito caro. Eu falava, meu Deus do céu, eu vou ser enterrada aqui. Né? Então, um monte de coisa foi passando pela minha cabeça. E o que aconteceu? Voltei para casa, não tomei, volta só do remédio. Não tomei o remédio naquele momento, mas eu vou tomar depois. De janeiro até março eu fui tomando. Gente, toda semana eu tomava remédio. Por quê? Porque eu achava que eu estava com Covid. Olha, o Covid não passava. Fui de janeiro até março, não morri, mas também não passava. Daí chegou em março, uma prima minha faleceu, de Covid. Daí foi a gota d'água. Eu falei, não, hoje, era num sábado. Aquele final de semana, para mim, foi uma tortura. Até chegar segunda, para poder ir no centro de Covid e fazer o teste. Cheguei lá e falei, doutora, eu estou com dor de garganta, eu estou com isso. Mas por quê? Porque eu sentia, era físico, eu sentia tudo isso. A médica, o que ela fez? Vou fazer o exame, mas eu vou te dar um remédio. O que ela me deu? Me deu antibiótico.
Eu falei para a médica que eu tinha tomado esse monte de remédio? É claro que não, né, gente? Não vou contar. Por quê? Porque eu sabia que eu estava fazendo coisa errada. Fiz o teste do Covid, o que deu? Deu positivo ou negativo? Negativo, é claro, né? Daí eu percebi. Eu falei, não, gente, é a gota d'água. Daí eu vou voltar de novo para o psiquiatra. Gente, eu preciso de uma ajuda. Voltei de novo para a terapia. E estou até hoje. Tá? Vocês veem que eu sou meia louca? Sou louca mesmo, viu, gente? Né? Tem acompanhamento, eu tenho laudo médico. Né? Eu sou laudada aí. Eu tenho síndrome do pânico. E a síndrome do pânico, ela, de certa forma, ela não tem cura. Ela tem que ser controlada. Está controlada hoje. Com a graça de Deus, ela está controlada. Né? Mas eu continuo aí em tratamento. Então, isso que eu estou contando hoje para vocês é um pouquinho da minha vida, né, para vocês saberem e para poder identificar também se está tendo uma síndrome do pânico, uma depressão, saber que é necessário aí procurar uma ajuda. É essencial procurar uma ajuda. Ou se tiver uma pessoa da família que está passando por isso, não julgar, e sim procurar ajudar. Tá? Então, esse é o intuito de eu estar falando aqui com vocês. O Setembro Amarelo não é só no mês de setembro, nós temos que ter esse cuidado conosco e com as pessoas da nossa família, os nossos amigos, o ano inteiro. Mas como setembro é escolhido aí para a gente estar falando, né, o mês do suicídio, então, por isso, nós estamos trabalhando dessa forma agora. Então, tem uma música que eu gostaria que vocês prestassem atenção nela, tá? É a segunda. Just a small town girl living in a lonely world. She took the midnight
Então, essa música, qual que é o sentimento que ela traz, né? Qual que é a palavra? A vida, ela é feita de altos e baixos, né? Nós temos que ter o quê? Emoção, mas temos que ter o quê? Um equilíbrio dessa emoção. É muito importante nós buscarmos o equilíbrio. E também sabermos, né, que nem sempre vamos ganhar, a gente pode perder. Né? E essa é a graça da vida. Qual que é a graça que tem? Sempre está ganhando. Não precisa sempre estar ganhando. Né? A gente pode perder, faz parte da vida. Né? Pode, não, deve se perder, para valorizar. Né? Então, tem um outro vídeo aí, que é como eu me sinto hoje, tá? Que eu gostaria que vocês vissem, né? É, isso daí. Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com os amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como eu nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é o que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui, fazer o que eu posso pra me ajudar, ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até o calor do sol, que eu esteja preparado pra quem me conduz, que eu seja todo dia como um girassol, de costas pro escuro e de frente pra luz. Então, é assim que eu me sinto hoje, né? Eu quero ser como um girassol, de costas para o escuro e de frente para a luz, né? Uma outra coisa muito importante, né? Hoje eu estou trabalhando o Setembro Amarelo com vocês, e a minha filha também está trabalhando o Setembro Amarelo em Novo Horizonte, com o Interact, né? Então, assim, é muito gratificante você saber que existe a luz no fim do túnel. E é uma bênção muito grande eu saber que hoje não só eu estou trabalhando, mas ela também. Ontem ainda, né, eu falei para ela, filha, eu vou fazer novamente o depoimento, né, e eu gostaria que você me desejasse boa sorte. E ela virou para mim e ela me disse assim, não, mãe, sorte é para aquele que não sabe o que vai fazer e vai arriscar. Você sabe o que você está fazendo, você sabe o que você vai falar. Então, você não precisa de sorte, né? Então, isso para mim é uma grande inspiração. Vocês sabem que eu amo o que eu faço, né? Estar aqui com vocês eu faço com muito prazer, eu não me vejo fazendo outra coisa, mas a minha filha também ela é a luz da minha vida. E é por vocês, é por ela, principalmente, que eu estou aqui hoje falando para vocês. O Xandão só gostaria que você descesse as fotos, né? Então, ela está aqui. Eu tinha escolhido uma outra foto, tá? Mas, como se diz, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Como é ela que monta o meu trabalho, ela escolheu essa daqui e eu fui obrigada, mãe. Ou você mostra essa minha foto, ou não vai mostrar. Então, está aqui. Né? Então, é por ela que eu estou aqui. Estou por vocês também. Né? Então, eu espero que vocês aí... Lembre-se, o Setembro Amarelo não é somente o mês de setembro, né? A prevenção do suicídio é todo dia. E se alguém quiser falar alguma coisa aí, né? Compartilhar alguma coisa, o microfone está aberto.
Ninguém, gente? Ninguém quer falar? Então, eu gostaria, assim, de agradecer imensamente a atenção de vocês, tá? E dizer que eu estou aqui para o que vocês precisarem. Não só eu, como toda a equipe da Escola Dom Gastão, nós estamos aqui para o que vocês precisarem. Estamos a todo instante. Tá bom? Muito obrigado pela atenção.